No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Alô, minha gente, alô você que está em sintonia da Mirante FM carinhosamente, boa tarde. Em Monte Alegre são 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio, porque estamos chegando, estamos de volta nesta tarde para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, pela grande misericórdia de Deus, amigo, ele é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, para levar até você aquela mensagem que vai mudar a sua vida se você crer. Porque Jesus declarou, tudo é possível ao que crê. É para você que nesta tarde está em sintonia do nosso programa. Deus tem uma grande bênção para você, com certeza. Onde quer que você esteja, nesta bela tarde, um grande abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir agora a primeira música evangélica do nosso programa, que foi preparada somente para você. Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração. Esta linda canção das cantoras Tatiane Amorim e Vanessa Araújo foi preparada especialmente para você, nosso amado ouvinte, que sempre aguarda ouvir uma bonita música que vai falar a sua alma. E hoje prepare-se, Deus vai falar grandemente com você. A oração. As cantoras Tatiane Amorim e Vanessa Araújo. Canção triunfante. Segredo para manter de pé. A oração aumenta a nossa fé, pois há um Deus que lá do céu responde. Daniel orava e lá na cova o Senhor livrou. Ana orou e pôde então girar. A igreja orou e a prisão se abriu. O irmão Pedro foi livre e saiu. Josafá orou, teve medo, mas ele orou. E a estratégia veio do Senhor. Abre bem a boca e começa a cantar, pois nesta peleja não vai pelejar. Tem gente orando, mas não imagina o poder da oração. Deus ainda fecha a boca do leão. Abre madre, também abre a porta da prisão. Fale com Deus, e se tudo der errado, ore mais uma vez. E se a porta se fechar, ore mais uma vez. O combustível do cristão ainda é a oração. Em qualquer situação ele vai te escutar. Ore no carro, na escola, ciclo de oração. Ore sentado, ore de pé, ajoelhado então. Ore sorrindo ou chorando, na bênção ou na prova. Não cesse de orar, receba a resposta. Josafá orou,
Teve medo, mas ele orou, e a estratégia veio do Senhor. Abre bem a boca e começa a cantar, pois nesta peleja não vai pelejar. Tem gente orando, mas não imagina o poder da oração. Deus ainda fecha a boca do leão, abre madre, também abre a porta da prisão. Fale com Deus, e se tudo der errado, ore mais uma vez. E se a porta se fechar, ore mais uma vez. O combustível do cristão ainda é a oração. Em qualquer situação ele vai te escutar. Ore no carro, na escola, círculo de oração. Ore sentado, ore de pé, ajoelhado então. Ore sorrindo ou chorando, na bênção ou na prova, não cesse de orar. Receba a resposta. Fale com Deus, e se tudo der errado, ore mais uma vez. E se a porta se fechar, ore mais uma vez. O combustível do cristão ainda é a oração. Em qualquer situação ele vai te escutar. Ore no carro, na escola, círculo de oração. Ore sentado, ore de pé, ajoelhado então. Ore sorrindo ou chorando, na bênção ou na prova, não cesse de orar. Receba a resposta. Deus te trará a resposta. Receba a resposta. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta terça-feira, logo mais às 7h30 da noite, na nossa congregação da Assembleia de Deus da Serra Oriental, no bairro do Planalto, que fica localizada na Travessa Álvaro Pantoja, haverá o culto da família. E eu convido você, com toda a sua família, para estarem presentes. Deus terá uma bênção muito especial para o seu lar, para os seus filhos, para os seus netos. Estejam presentes às 7h30 da noite desta terça-feira. E sempre ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, campanha de oração, orai sem cessar, no templo, no bairro da Serra Oriental. Quero falar com você que é um semeador do reino de Deus. Precisamos renovar o seu cadastro de semeador. Quando você enviar a sua oferta, coloque sempre o seu nome completo, o local da sua residência, se é na cidade, o seu bairro. Se você mora na zona rural, coloque o local da sua residência, o nome lá do seu sítio, que muitas vezes facilita mais, identifica mais a sua residência. E coloque também, especialmente, a data do seu aniversário, dia e mês. Porque sempre no dia do aniversário daquela pessoa que já é um semeador do reino de Deus, nós queremos ser gratos, mencionando você no dia do seu aniversário, lhe dando parabéns, orando por você, para que você sempre esteja recebendo as bênçãos do Senhor Jesus Cristo e o nosso reconhecimento e nossa gratidão. Faça isto e continue sendo abençoado, sendo um semeador do reino de Deus. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus.
irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a Hora da Verdade. A verdade de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Muito bem, amigos. Com base nesse texto, eu quero falar sobre o poder da oração da igreja. Amigo, a igreja, para quem não sabe, ela tem um dono. A igreja, ela é de Jesus. A igreja, ela não é simplesmente uma casa construída de madeira, de tijolo ou de qualquer outro material. A igreja somos nós, que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós somos a igreja de Jesus na terra. Quando Jesus disse para Pedro assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele não estava falando de uma construção civil, não. Ele estava falando de um povo, que ele veio lá do céu para edificar uma igreja, para fundar uma igreja. E a igreja de Jesus, amigo, ela não tem nome, ela não tem placa. Você sabia disso? Há muitas pessoas que até brigam, fazem confusão por causa de placa de igreja. A igreja de Jesus na terra, volta a dizer, é um povo santo. Um povo que creu na pregação do Evangelho. E voltando àquele texto que Jesus falou da igreja, e ele disse mais: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, com estas palavras, ele já estava admitindo que as portas do inferno iriam se levantar contra a igreja dele, contra o povo dele. Só que ele garantiu: as portas do inferno não vão prevalecer. O diabo vai se levantar, vai usar as autoridades, o meu povo vai ser perseguido, mas a minha igreja não será vencida. A minha igreja não será destruída, apesar de que ela vai ser perseguida. E é verdade. Tudo que Jesus falou está acontecendo. Começou a acontecer naquele tempo, nos primeiros dias da igreja, que são registrados aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e até hoje, já se passaram quase 2000 anos que Jesus fundou a igreja dele. Mas a igreja, ao longo destes quase 20 séculos, ela nunca deixou de ser perseguida. Aqui no Brasil, a igreja já foi muito perseguida. Quando eu estou falando aqui de igreja, não estou falando de denominação. Eu estou falando do povo de Deus, do povo que segue o evangelho genuíno. É desse povo que eu estou falando. Então, o livro de Atos,
ele registra o que aconteceu aos seguidores de Cristo. Herodes, que era um idumeu, ele mandou matar Tiago. Porque a igreja primitiva, dos 12 apóstolos, os mais iminentes eram Pedro, Tiago e João. Eram os que estavam mais em evidência. Tiago, então, diz, olha, eu vou pegar os líderes. Pegou Tiago, mandou decapitá-lo, mandou cortar a cabeça dele. E isto agradou, sabe a quem? Aos judeus, que foram os maiores inimigos de Jesus quando ele esteve aqui na terra. E olha que Jesus veio para os que eram seus, para os judeus, mas os seus não lhe receberam. Mas a tantos quanto lhes receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, aquele que crê em Jesus é reconhecido no universo como filho de Deus. São esses que fazem parte da Igreja de Cristo na Terra, em todo o planeta Terra. Muito bem. Então, o capítulo 12 de Atos descreve a morte de Tiago, que foi decapitado por ordem de Herodes. E agora Herodes mandou prender também Pedro. Era a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, estava chegando o dia. Herodes então mandou prender Pedro. A intenção era matá-lo após a Páscoa, o dia da Páscoa. Plano do homem. O homem faz planos, mas a última palavra é do Senhor. E diz aqui o texto que Herodes mandou colocá-lo na prisão, guardado por 16 soldados, quer dizer, 4 quaternos, né? Uma escolta de 16 soldados para guardar Pedro. Só que enquanto Pedro estava lá preso, a igreja estava orando continuamente. E diz a continuação aqui do capítulo 12, que enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo. Amigo, as pessoas não sabem. As pessoas até brincam. Não sabem, não reconhecem o poder da igreja quando ela ora. Se os nossos irmãos evangélicos tivessem consciência do poder da oração da igreja, a igreja passaria muito mais tempo em oração. Mas, infelizmente, a guerra é grande. Porque o diabo sabe que se o povo de Deus orar, as portas do inferno serão quebradas. As cadeias cairão. O diabo vai ter que retroceder. Mas, infelizmente, muitos que fazem parte da igreja ainda não entenderam o poder que se manifesta quando a igreja ora. Foi o que aconteceu. Pedro estava lá preso, mas a igreja orava continuamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Deus então enviou o seu anjo. Porque quando a igreja ora, amigo, os anjos trabalham. No capítulo 1 da carta aos Hebreus, está escrito, lá no final do capítulo, que os anjos foram criados para servir aqueles que vão morar no céu, os que hão de herdar a salvação. Você sabia disso? Então fique sabendo, quando você ora, quando a igreja ora, não estou falando de reza não, estou falando de oração. Quando a igreja ora, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Leia lá o Salmo 91. E foi o que aconteceu. Pedro estava lá dormindo.
E de repente, entrou o anjo, tocou nele, as algemas caíram. Pedro disse: olha, veste aí a tua capa, calça a tua sandália e segue-me. Pedro então seguiu o anjo, passou a primeira, a segunda, a terceira, quando chegou na quarta porta, que era já na rua, a porta se abriu automaticamente. O anjo passou na frente, Pedro atrás, passou a primeira esquina, o anjo desapareceu. Pedro pensava que ele estava sonhando. Pegou no seu braço, pegou no outro e disse: é verdade, eu não estou dormindo não. Agora eu sei que Deus enviou o seu anjo para me livrar das mãos de Herodes. Pedro então foi lá para a casa de Maria, mãe de Marcos, onde a igreja, onde o povo de Deus estava reunindo, orando. Bateu e uma garota, uma jovem chamada Rode, foi lá e até duvidou. Os irmãos duvidaram. E Pedro então se apresentou e disse: Deus ouviu a oração de vocês e eu estou saindo daqui de Jerusalém, vou para outro lugar. E foi assim que aconteceu. Meus irmãos amados, meus amigos, Deus não mudou. A igreja de Monte Alegre, a igreja do Pará, a igreja do Brasil precisa crer no poder da oração. Porque todas as vezes que a igreja se reúne para orar, a gente não vê porque os anjos são seres espirituais. Mas Deus determina, Deus ordena aos seus anjos para que eles atendam o clamor da igreja. Aconteceu naquele tempo e acontece ainda hoje, porque Deus, amigo, Ele não mudou. E nesta tarde, Ele, Deus, eu vou daqui a pouquinho fazer uma oração. E eu tenho certeza que onde você estiver em nossa sintonia, o anjo de Deus vai chegar aí. Você não vai ver, porque anjos são seres espirituais. Quando Deus quer, eles podem até se manifestar visivelmente, como se manifestou para Pedro lá na prisão. Mas, via de regra, o milagre acontece e você não viu quem operou o milagre. Estava com aquela dor, a dor desapareceu, estava com aquele tumor, o tumor desapareceu, estava com uma doença incurável, a doença desapareceu. O que foi que aconteceu? O anjo chegou e fez o milagre em nome de Jesus. Por quê? Porque quando a igreja ora, os anjos de Deus cumprem as ordens do Senhor, atendendo o clamor do povo de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, agora vamos colocar a nossa fé em ação. Eu preguei sobre o poder da oração da igreja. E agora quero convidar você, onde você estiver, nós vamos orar. E o poder de Deus vai se manifestar. Os anjos irão trabalhar. E você que me ouve, creia, porque Deus vai enviar o seu anjo aí onde você está. Você não vai ver, não vai vê-lo, você não vai sentir nada no momento, porque Deus é assim, Deus é espírito. Então, Ele vai fazer o milagre e você não vai sentir ninguém lhe cortando, não. Porque Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Ele não trabalha igual em todos os casos, não. Cada caso para Deus é um caso. Então, seja qual for a doença, seja qual for o seu caso, eu vou orar e Deus vai agir por meio dos seus anjos, porque Ele vai dar ordens aos seus anjos a nosso respeito. Ore comigo agora. Pai, eu preguei a Tua palavra e hoje a ênfase é o poder da oração da igreja
Pai, eu quero unir a minha fé com a fé de milhares que estão ouvindo este programa. Eu mando uma palavra agora para todas as pessoas, em favor de todas as pessoas que estão doentes. Seja qual for a doença. Não importa o nome dado pela medicina. E não importa o local do corpo em que está alojada esta doença. Eu dou uma ordem agora. A doença, seja qual for o teu nome, seja qual for o local deste corpo que tu estás alojada. Eu dou uma ordem para este mal, para esta doença. Em nome de Jesus, sai deste corpo agora. Em nome de Jesus, receba o toque de Deus. Receba agora o toque do anjo que Deus enviou agora para tocar em você. Este tumor, esta doença maligna, vai sair deste corpo agora. Em nome de Jesus. Recebe agora, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, receba a bênção da cura. Receba a sua vitória. Aquela porta que está fechada, o anjo do Senhor vai entrar em ação e esta porta vai ser aberta. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Final de programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais. Esteja conosco novamente através das ondas do rádio, pela Mirante FM, quando estaremos juntinhos com mais um programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para sempre e que brevemente vai voltar, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde. O rei bateu o martelo, está condenado. Olhando para ele eu sei, eu fui sentenciado. Agora o que fazer? Quando Deus nos prova, resta confiar. Ele vai livrar dentro da cova. Os meus inimigos levantaram-se para ver a minha derrota e até mesmo perecer. O que eles não sabiam é que eu tinha crédito na hora especial. Deus entra em ação e revela o seu mistério. Quando eu cheguei, olhei do meu lado, vi leões famintos, mas porém deitados, até se levantaram pra poder comer. Eles não sentiram cheiro, eu lhes alei poder. Quando se aproximaram, só sentiram fogo, tiveram que voltar e deitar de novo. Quando eu cheguei, olhei do lado, vi leões famintos, mas porém deitados.